compartilhar com vocês nessa manhã, dando sequência então às nossas meditações. Livro de Josué, o capítulo de número 7. Josué, capítulo 7. É o texto então para a nossa leitura, para a nossa edificação nessa manhã. Um pouco longo, mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência para que leiamos todo o capítulo. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura do texto. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, a tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns dos homens de Ai, que está junto a Bet-Ave, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos, filhos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomar-nos, contentar-nos, que ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre as famílias dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os,
e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a cana, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Jacó até o dia de hoje. Amém. Eu quero pedir ao irmão Daniel, tem que especificar, né? Tem vários. Daniel lá de Lagoa da Prata, para que ele peça ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, para que ele não nos deixe sozinhos, porque se ficarmos sozinhos, sem a assistência de Deus, nós estamos perdidos. Peço ao Senhor, então, Daniel, para que nos auxilie nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos a tua presença neste momento, e agora que lemos a tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, venha iluminar, ó Pai, as nossas mentes, para que possamos aceitá-la, meu Deus, de modo que venha trazer edificação para as nossas vidas. Amém, Senhor. Abençoe o reverendo Fábio, como até aqui tem feito, e possa ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que o Tiago só esteja usando o pronome a partir de agora, né, Tiago? Porque não estava valendo ainda. Então, porque você já conhece a história, né? Mas Deus haverá de nos dar disposição para a gente caminhar aí alguns minutos juntos. E a gente não vai ser prejudicado, não, nós vamos ser enriquecidos aí. Irmãos, vocês conhecem a história bíblica, especialmente a partir da redenção de Israel do Egito, da libertação do cativeiro, daquela humilhação toda. E esse povo, então, segue de modo vitorioso. É um povo imbatível, com seus deslizes aqui, ali e acolá. Mas é inegável que todas as vitórias conquistadas por Israel era fruto da ação de Deus. Mas uma ação de Deus que havia uma condicional. Era preciso que o povo levasse a sério aquilo que Deus tinha falado. E o povo não podia vacilar, não podia ficar desatento quanto às instruções de Deus, quanto aos procedimentos, em todos aqueles momentos de embates. O povo agora, nesse contexto que nós vemos, está sob a liderança do comandante Josué. Ele foi discípulo, uma espécie de discípulo de Moisés. Ele estava ali sempre por perto de Moisés. Moisés estava no monte, vocês sabem, ele estava lá no pé do monte, aguardando Moisés descer do monte. De modo que quando chegou o momento de fazer a transição, de passar o bastão para um outro homem, um outro líder, Deus então já tinha o homem certo. O homem era Josué. Muito embora ele tivesse muito medo, por conta das suas fragilidades, por conta de tudo aquilo que ele viu Moisés realizar, Deus havia feito diversos feitos poderosos por meio de Moisés, e por conta de todas aquelas queixas, de todas as pressões que Moisés havia enfrentado por parte do povo, murmurações, né? E então, esse homem, então, quando Deus falou que era para ele assumir por meio de Moisés, ele tem os seus medos. E Deus, então, para acalmá-lo, Deus, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. E eu vou demonstrar isso por meio dos sinais, porque o povo, na sua meninice espiritual, precisa ver os feitos, precisa ver os milagres. E o primeiro feito, então, que Deus realizou para que o povo não tivesse dúvida de que ele estava amparado por Deus, foi a travessia, então, do Rio Jordão. Um milagre, uma coisa extraordinária. Mais adiante, o povo depara-se com um grande obstáculo, as muralhas de Jericó,
E Deus então dá algumas instruções que extrapolam a nossa razão, porque elas não têm lógica. Olha, para que vocês façam isso, deem volta em torno da cidade, dos muros de Jericó, e depois, ao completar-se aí 6 dias, para fazer a transição para o 7º dia, o povo deve tocar as trombetas e gritar, uma coisa assim que extrapola a razão, mas é desse jeito. Deus tem uma metodologia diferente da nossa, e o povo então o povo conciliou, melhor dizendo, fé e obediência. Eles creram no que Deus falou e como era para fazer, e obedeceram, e assim Deus deu a vitória ao povo. E aí nós chegamos nesse terceiro momento aqui, em que o povo então havia feito então essas diversas conquistas, e agora eles deparam-se com um obstáculo que para eles é como se fosse o mais fácil. O relatório dos espias que Josué havia dado a incumbência é um relatório que eles falam: olha, Josué, é o seguinte, 2.000 homens, talvez 3.000 homens dá conta do recado. Não precisa cansar todos os homens de guerra. É fácil demais. É frágil demais. A cidade não tem toda aquela estrutura, toda aquela estratégia como tinha Jericó. Então, mamata. Vai ser fácil. Só que tinha condicional, Deus não tinha estabelecido. Ninguém devia pegar nenhum tipo de objeto do povo a ser conquistado. E isso então, meus irmãos, mina todo aquele entusiasmo do povo. O escritor chega a usar o seguinte, dizer que o coração do povo se derreteu como água. O povo ficou numa frouxidão só. O povo foge, o povo corre e é derrotado, e é um vexame para todo Israel, especialmente para o comandante, porque ele estava certo a partir do relatório. Ele confia nos seus homens, nos seus liderados, os homens de guerra, homens competentes, e ele então fica frustradíssimo diante de Deus e se queixa e ora, mas nessas horas não adianta orar. Paradoxal, né? Parece paradoxal. Deus fala para ele: levanta, rapaz, não vai resolver nada isso aí. E então aí a gente vê aí, e eu estou chamando nesse texto aqui, se eu tivesse que sintetizar esse texto, então eu estou como que sintetizando a desobediência, frustração, disciplina e restauração. Desobediência, frustração e a disciplina. Foi muito oportuno o Éder falar hoje sobre disciplina, porque isso soa mal para a gente às vezes, né? A gente olha para a disciplina num aspecto pejorativo, né? Como de maldade, de crueldade, e não é. É muito